Fala, nação, chegando aqui com mais um vídeo no canal Rubro Negro. Separei dois cortes aqui das mídias rivais falando sobre o Flamengo. Tem a 4D aqui falando mitando sobre o Flamengo, né? Sobre o poder que o Flamengo pode chegar e o poder que o Flamengo tem financeiro hoje em dia. E separei também um cortezinho aqui daquele Fernandinho antes, falando as groselhas dele, que, como sempre, ele fala muita besteira, né? Ele calado é um poeta. Mas bora lá, que essa enrolação. Os créditos vai estar na descrição. Conto com esse likezinho de vocês aí para dar essa moral, valeu? Gostar lá, é só um clique. Verifica se você está inscrito no canal e vamos nessa, que aqui é sem enrolação. No contexto do negócio, vamos falar do Vitão. No contexto do negócio, 11 milhões de reais e perdão da dívida do Thiago Maia, mais o restante. Pelo que eu vi hoje... o Inter negou a primeira, que era de 10 milhões. Isso. Pagando tipo 6 e deixando a dívida dele, que é uns 4, né? Do Thiago Maia. O Inter, pelo que eu entendi, pediu 10. Isso, é 4 milhões de Thiago Maia, 25 milhões. E o perdão da dívida. Meu Deus do céu, mas tipo assim, quem que o Inter vai comprar? É a mesma coisa que eu falo do Marquezinho. Ok, vendeu um goleiro que era titular por 9 milhões de reais. Quanto vai gastar para trazer um goleiro à altura? Quanto o Inter vai gastar para trazer um jogador à altura do Vitão? E outra, se for para vender, vende para a Europa. Não vai vender para um rival teu que vai estar na Libertadores. Pois é, o ano passado, pesquisei agora, o ano passado o Real Betis, em agosto, que a negociação, o Vitão chegou a viajar, foi, né? Aí deu problema com o fair play financeiro lá na Espanha, a oferta do Betis bateu 10 milhões de reais, cerca, na cotação do ano passado, né, 60 milhões. Então, o Betis... 10 milhões de euros. De euros, 60 milhões de reais na cotação de agosto do ano passado. Agora que o euro aumentou 6,30, né, daria diferente. Então, pelo que tu tá falando, né, dessa contraproposta do Inter, bate exatamente no que o Inter aceitou vender para o Betis, né, que era de 10 milhões de euros no ano passado. Então, veja bem, se o Flamengo bater os 10 milhões de euros mais perdendo a dívida do Thiago Maia, aí já são quase 14, 15 milhões de euros e aí é outra conversa, né? Eu não venderia. Onde que tu vai conseguir outro? Mas tu venderia o Vitão por 10 milhões de euros para a Europa? Para a Europa, talvez sim. Mas é que vender para o Flamengo... Mas não tem um valor fixado nos contratos quando para a Europa é X, para dentro do mercado cada contrato 2X? Tem uma história, mas se todo mundo entrar em acordo, está tudo certo. Se risca o que tem no contrato, ou então paga a multa, né? A famosa multa que falam. Mas não é uma simples venda. Tu tá dando talvez o melhor zagueiro do Brasil, jogando no Brasil, para um rival teu na Libertadores, no Brasileiro e tal. Eu não acho isso legal. Porque eu volto a dizer, se o Vitão tivesse jogando no centro... Melhor zagueiro do Brasil? Ele não viu os jogos do Léo Ortiz, não? Tá meio maluco ele, hein? Do país, o Vitão estava na seleção há muito tempo. Para mim, ele é hoje o melhor zagueiro do futebol brasileiro. Né? E ele voltou ainda melhor da proposta do Betis, ele voltou ainda melhor. Ele terminou a temporada como o melhor zagueiro do futebol brasileiro. Cara, não dá para liberar, não, pro presidente, pro Flamengo não, vende para fora, a não ser que venha algo irrecusável, 20 milhões de euros, tá bom, aí tu vende, aí tá tudo certo, aí não tem o que fazer. Mas é isso aí, cada vez mais cedo tem que buscar jogadores, porque o dinheiro hoje comanda. Olha o Flamengo, né, falando um pouquinho aí, dentro desse contexto, estão falando de Grêmio, mas olha o contexto do Vitão. O Flamengo ofereceu 10 milhões de euros. No contexto, né? No contexto da dívida, dívida perdoada do Thiago Maia sim, Mas o contexto que eu falo é isso aí do poder que a gente não tem hoje. Daqui a pouco para o Flamengo 10 milhões não é nada. Só que o Flamengo sabe que o Vitão é um grande jogador, sabe que ele pode render muito lá. O próprio Flamengo sabe que se o Vitão jogar 80% do que ele jogou ano passado, ele é seleção. Isso daqui a pouco atrai muito o jogador. Hoje o Flamengo é muito mais visibilidade do que muitos times da Europa. Só que aí, para o Inter, caramba, 10 milhões é bastante, né? Mas para o Flamengo, 10 milhões não é muito. Olha a disparidade que está. Então, Inter, não venda, pelo amor de Deus. E nesse tiroteio todo, a gente deixa de lado um time como o Flamengo, que apesar de ter ganho a Copa do Brasil, não dá para se enganar. Porque o Atlético está muito mal.
Muito, tanto é que perdeu 2 decisões, quase caiu no Campeonato Brasileiro. E aí você vê o Flamengo, a notícia que chega hoje é que o time não tem dinheiro para contratar, cara. Não. Olha que conto de fada é esse que o futebol brasileiro vive? O Flamengo tem o projeto do estádio também, né? Comprou o terreno. Mas 100 milhões não é muito dinheiro, foi à vista, mas não é muito dinheiro para um time que vendeu um monte de gente, que tem uma arrecadação de mais de 1 bi. E agora não tem Gabigol e Davi Luiz, 2 salários altos, né? Já começa a dar uma boa enxugada na... Mas não consegue contratar ele hoje, não tem grana para contratar. O presidente está preocupado como é que vai se virar. Porque queira ou não queira, o Flamengo tem uma molecada lá subindo, um volante bom, tem uma molecada lá. Mas vai continuar acompanhando e brigando para ser grande como os outros aí? O Flamengo vai ter anos difíceis para frente. Até em função da construção do estádio, né? O gasto que isso traz para... Precisa ver quando vai começar isso. O orçamento do clube, mas tudo é um planejamento, né? O gasto que você tem que colocar no orçamento anual de gasto com o estádio, sem ser feita uma parceria, né, como fez o Palmeiras, é algo que vai prejudicar muito o Flamengo nesse momento de contratação, de renovação de elenco, de folha de pagamento. E a gente acho que vai ver um Flamengo voltando ao que era, assim, ao normal, né? Time grande, time que disputa, mas não aquele time que tem o melhor elenco do Brasil, que fazia as melhores contratações, em função desse momento financeiro que com o estádio vai mudar. Vai depender do momento que eles resolverem começar a construir o estádio. Né? Porque o São Paulo, há 50, 60 anos que tem o Morumbi, ficou um tempão sem ganhar nada. Mas isso o Corinthians está pagando essa conta até hoje. O Corinthians está pagando a conta até hoje de estádio. O Palmeiras não pagou porque fez um negócio na China. Fez um grande negócio. O Santos deve fazer. Porque como que nos dias de hoje, com a economia de hoje dentro do futebol, o Flamengo sendo o Flamengo, como que chega ao ponto de, não vai dar para contra... Como assim? O que aconteceu com o Flamengo nos últimos anos? Que ganhou tudo, tá chegando estádio, alguma coisa deu errado, né? Bom, galera, isso aí foi mais um vídeo aqui no canal. Esse Fernandinho aí, sempre, como sempre, ele falando besteira, entendeu? Como é que pode um cara trabalhar numa emissora dessa e não procurar se informar ao mínimo, entendeu? O Flamengo não está quebrado, o Flamengo simplesmente não está gastando além do que tem agora em caixa, entendeu? Diferente do time dele, que é o Corinthians, entendeu? Que ele acha que o time está endividado e tem que continuar contratando. Uma hora a casa cai, e vai cair, não está de longe de cair não. O Flamengo ele vai ter superávit. Durante o meio do ano vai entrar pagamentos dos jogadores que ele vendeu, vai entrar premiações, por exemplo, só a participação do Super Mundial vai entrar dinheiro. Isso é tudo dinheiro que no azul, é o dinheiro que o Flamengo pode gastar para fazer contratações, entendeu? E enquanto o time dele, todo o dinheiro que entrar, já tem que pagar a conta, tem que pagar a dívida, entendeu? Isso se chama administração, gestão. E o BAP, ele pode muito bem. O Flamengo tem carta branca para chegar em qualquer banco aí, pega instituição e falar, me empresta aí X milhões. E vão emprestar, porque o Flamengo tá tudo quitado. Ele tá com um bom nome no mercado. Só que não há necessidade de fazer isso. A gente tá com um bom elenco, a gente tem que contratar peças pontuais ali, e o pouco que tá entrando dá para fazer isso numa boa, entendeu? É só saber pensar bem. E enquanto o clube dele tá lá, todo encalacrado de conta, de dívida, e todo o dinheiro que entrar já tem que pagar. Se não pagar, toma transfer ban, toma um monte de coisa. Como sempre, fala besteira. Agora me admira um cara desse trabalhando na TV aberta e não procurar nem se informar. É complicado, né? E trouxe outro corte também aí do Sobis falando. Ele falou uma coisa muito interessante, que 10 milhões pro Flamengo não é nada. Isso tipo refuta o próprio Fernandinho, entendeu? Apesar que o Sobis ele tem muita coisa ali. Acabei vendo o programa todo deles lá, né? E a menina chegou a fazer uma pergunta para ele de qual foi a maior contratação no Brasil. Ele esqueceu do Romário. O Romário foi contratado pelo Flamengo nos anos 90. O Romário tinha acabado de ser eleito o melhor jogador do mundo, no auge, entendeu? E ele veio pro Flamengo. Então, no Brasil, ainda continua achando que o Romário foi a maior contratação, assim, bombástica no Brasil, mesmo naquela época. Mas aí o cara é do ramo, veio do futebol e não lembra disso, não sabe disso, sei lá. Mas é isso aí, esse foi o vídeo de hoje, tá?
Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu likezinho aí, não custa nada, é só um cliquezinho. Os créditos vai estar na descrição. Verifica se você está inscrito no canal, tá? E eu vou nessa. Um grande abraço a todos, valeu, falou e fui!